Fala galera, tudo bom com vocês? Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a isomeria espacial, dando continuidade na ideia de estudo da isomeria. Na aula passada vimos a isomeria plana e os 5 casos da sua isomeria. Então aqui nós vamos discutir um pouquinho agora sobre como os átomos se organizam no espaço de maneira diferente, de tal maneira a formarem compostos diferentes. Tá bom? Então, o que é mesmo isomeria, Ivan? Isomeria é uma propriedade que ocorre com diversos compostos que apresentam fórmula estrutural diferente, isso é, são compostos diferentes, mas que têm a mesma fórmula molecular. O que é especificamente a isomeria espacial? São compostos diferentes, com a mesma fórmula molecular, porém, esses compostos são diferentes entre si porque os átomos se organizam no espaço de maneira diferente. Tá bom? Então, dentro de isomeria espacial, existem 2 casos: a isomeria geométrica e os seus subcasos, e a isomeria óptica e os seus subcasos também. Então, vamos discutir um pouquinho sobre a isomeria geométrica. Qual é a primeira coisa que é necessária para termos a isomeria geométrica dentro de compostos com cadeias abertas? Olha, é necessário que apresente 2 carbonos, pelo menos 2 carbonos, que estejam ligados entre si por uma ligação dupla. Essa ligação dupla em questão, se a gente pensar aqui, ó, são 2 carbonos e tem que ter uma dupla ligação. A ligação dupla, ela impede que um determinado átomo de carbono gire no espaço, rotacione. Então, quando isso ocorre, o ligante que está em cima ficará sempre em cima e o ligante que está embaixo ficará sempre embaixo. Agora, se tivéssemos um carbono, simples carbono, teríamos lá, então, imagina 3 carbonos, tá bom? Como ele pode rotacionar, esses carbonos aqui, que eu vou chamar de 1, 2, 3, eles podem ocupar diversas posições diferentes, porque este carbono consegue girar no espaço. Quando temos a ligação dupla, o carbono não consegue girar no espaço, tá bom? Então, isso é extremamente importante, pessoal. A primeira coisa que você tem que entender é que tem que ter uma ligação dupla para cadeias abertas. A segunda coisa é que cada carbono que contém essa ligação dupla tem que ter 2 ligantes diferentes entre si. Então, como assim, Ivan? Olha só. Temos a ligação dupla, o que impede a rotação desses átomos de carbono, e temos também 2 ligantes diferentes entre si. A1 é diferente de B1, A2 é diferente de B2. Ivan, necessariamente A1 tem que ser igual a A2? Não. Necessariamente B1 tem que ser igual a B2? Também não. Tá? Aqui no meu caso, no meu exemplo, sim, são iguais. Veja, olha, eu tenho cloro e hidrogênio, cloro e hidrogênio. Tá bom? Então, o que vai ocorrer aqui, pessoal? Por conta da ligação dupla, repara que o cloro estará no mesmo plano, isso é, estará em cima ou embaixo. Se você girar a molécula, eles estarão embaixo. E no outro composto, o cloro estará, os 2 átomos de cloro estarão em posições antagônicas. Tá certo? E vamos, e se eu tiver essa situação? Olha, eu tenho a ligação dupla entre os carbonos, mas os ligantes de cada lado são idênticos. Não tem isomeria. Isso daqui não gera isomeria geométrica, tá bom? Então, lembre, são 2 necessidades. Eu preciso ter a ligação dupla entre os carbonos e 2 ligantes diferentes para cada um desses carbonos. Tá. Então, o grande lance é que esses átomos, por ocuparem locais diferentes no espaço, eles gerarão produtos diferentes, isso é, compostos diferentes. Então, repara que aqui, ó, nós temos o ligante A1 e o ligante A2, estou assumindo que o ligante A é o mais importante, tá? Traçando um plano na altura da ligação dupla, sempre na altura da ligação dupla, dos 2 carbonos que fazem a ligação dupla, os 2 ligantes A estão no mesmo plano. Se eles estão no mesmo plano, eles são chamados de isômeros cis, e também muitas vezes ocorre do alemão Zussmann, que significa juntos, tá? Juntinhos aqui.
Tudo bem? Então você já deve ter visto lá no seu shampoo, né? Às vezes a gente não tem muito o que fazer durante o banho, na hora que a gente vai lavar o cabelo, para aqueles que têm cabelo, que não é o meu caso, eles leem a composição química do shampoo em 3 línguas, né? Em inglês, alemão e espanhol. E muitas vezes o que você encontra lá são compostos assim, ó, vem um Z, hífen e o nome do composto. Então, esse Z aqui, ó, é o Zussman, isso é o isômero cis, um isômero geométrico determinado deste composto. Agora, se você tiver a mesma situação onde o ligante A de cada carbono está em posições antagônicas, opostas ao plano, nós estamos falando de um isômero trans, também conhecido como octagon, ou separado. Tá? Então, fica aí a dica já, ó, 2 palavrinhas em alemão, Zussman, juntos, octagon, separados. Tá bom? Então, são os isômeros cis e trans. E o que acontece de ter esses isômeros cis e trans? Acontece que as propriedades físicas entre eles são diferentes. Isso é, ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, densidade. Tudo isso são diferentes, tá bom? Então tem que ficar muito esperto nesse lance aqui da isomeria geométrica cis-trans. Se pegarmos um caso aqui, ó, temos aqui o ácido cis-butenodioico, repara que são 2 ácidos carboxílicos, porém eles estão no mesmo plano, Então aqui, ó, é o nosso ligante A2, aqui é o nosso ligante A1. Colocarmos ele para reagir sob aquecimento, o que vai acontecer? Olha lá, ó. O OH do A1 vai reagir com o H do A2. Então, o que vai sair desse processo? Água. E o que nós teremos? Então, ó a água aqui, ó. Nós teremos a formação de um anidrido. Isso é, sem água. Anidrido maleico, que é o nome dele usual, ácido maleico. Então, está aqui o nosso anidrido. Ah, mas isso só ocorre com o cis. Sim, só ocorre com o cis, porque se eu tiver o trans, repara, por conta da ligação dupla, não dá para rotacionar esses átomos. Esse grupamento hidroxila não vai interagir com esse grupamento aqui, ó, do hidrogênio ácido da outra carboxila, que é o ácido fumárico. E aí, ó, não ocorre o anidrido. Então, isso são detalhes extremamente importantes, tá? Diversos feromônios são compostos, são isômeros geométricos, certo? É verdade que existem alguns ópticos também. Vamos lá. Agora, só existe isomeria geométrica em compostos de cadeia aberta? Não. Existe também em compostos de cadeia fechada, e aí é o que a gente chama de isomeria geométrica bayeriana, de Bayer. A Bayer da empresa Bayer, exatamente, o próprio. Então, como é que funciona essa isomeria em compostos de cadeia fechada? A cadeia fechada, então, se eu tivesse somente carbono ligado a carbono por uma ligação simples, este átomo de carbono poderia rotacionar. Agora, quando eu fecho a cadeia, o fechar a cadeia, ela se comporta, ela ajuda a trabalhar como se fosse uma dupla ligação. Ela impede a rotação dos átomos. Então, os ligantes que estão para cima permanecerão em cima e os ligantes que estão para baixo permanecerão embaixo. Mas, novamente, então, a cadeia fechada, ela atua, ela funciona como se fosse a dupla ligação. Mas não é só isso que nos preenche os requisitos para ter a isomeria geométrica. Novamente, nós precisamos ter carbonos com ligantes diferentes. Ivan, mas o que é esse tracejado? O que é essa cunha cheia, né? Cunha cheia, quando eu falo cunha cheia, um desenho assim, ó, pessoal. O cara faz um triangulinho assim. Isso daqui significa para nós químicos que está saindo
da tela do seu computador, está saindo do plano. Lembra, nós estamos aqui, ó, analisando como os átomos estão desenhados, estão dispostos no espaço. Então, muito antes de ter computador, nós precisávamos desenhar tridimensionalmente. Então, quando você encontrar uma cunha cheia, essa cunha cheia está dizendo para você que está saindo do plano. E o plano é o papel, o plano é o seu caderno, o plano é a prova, o plano é a tela do seu computador. Então, ele está saindo, ele está indo para cima. Agora, se você encontrar um tracejado ou uma cunha tracejada, está indo para trás do plano. Ele está indo para trás da tela do seu computador. Tá bom? Então, quando eu coloco esse desenho aqui, o que eu estou dizendo para você? Estou dizendo que os carbonos, esses dois carbonos, estão na tela do seu computador. O ligante A1 e o ligante A2 estão indo em direção ao seu rosto. Já o ligante B1 e o ligante B2 estão indo para trás da tela do seu computador, tablet, celular, o que quer que seja. Tá bom? Então, novamente, teremos ó, o isômero cis, ou Zussman, porque os ligantes estão no mesmo plano, saindo da tela. Ou, olha só, esse daqui está indo lá para trás, esse está vindo aqui para frente. Ó. Então, aqui temos o trans, o heptagon. Tudo bem? Novamente, temos dois isômeros diferentes. E agora, o grande lance é que tem uma cadeia fechada entre eles. Visto a parte de isomeria geométrica, vamos discutir um pouco agora sobre a isomeria óptica. Ah, Ivan, não deveria ser ótica. Tá, ótica vem do latim otis, e otis significa orelha. Então, se você já foi numa ótica, lá não deveria vender óculos, deveria vender aparelhos auditivos. Agora, óptica significa visão. Então, o grande lance é que nós dependeremos da visão, tá certo? E quando pensamos em visão, temos que pensar em luz, tá? Então, qual é o grande lance aqui, pessoal? Nós vamos utilizar a luz para identificar o tipo de isômero. Não há como fazer isso sem a luz, tá bom? Então, a luz, pessoal, ela é uma energia radiante. E que ela tem, a luz natural, né? Ela tem propagação de ondas eletromagnéticas em todos os planos do eixo x e y. Todos. Então, imagina o seguinte, ó. Tem um comprimento aqui, ó. XY, tem outro, outro. E aí, quando você, se você pudesse olhar aqui, ó, seu olhinho aqui, ó, de frente para a luz, o que você veria? Você veria a luz vibrando em todos os sentidos, preenchendo então um círculo. Tá? O que é a luz polarizada? A luz polarizada é a gente colocar alguma forma, a gente filtrar todos esses sentidos e deixar somente um sentido. E aí ela passa a ser polarizada. Então imagina o seguinte, nós temos lá todos os comprimentos de luz vibrando, a luz vibrando, linda, maravilhosa, e a gente coloca um prisma. O nome desse prisma de Nicol. Opa! Oxi. O que é Nicol? Nada mais é do que carbonato de cálcio. É a calcita. Ela sofre uma clivagem, então repara, a calcita ela é um minério que polariza a luz. Isto é, separa comprimentos de ondas específicos. Você cliva ela, você faz um corte específico nela, inverte os pontos de fração e cola eles com uma cola natural chamada bálsamo do Canadá.
Bálsamo do Canadá, é uma cola vegetal. Beleza? Então o que vai acontecer aqui? Todos os comprimentos de onda estão chegando, não estão? Parte deles vão ser difratados para baixo, parte deles vão ser difratados para cima, e o que vai passar é um único comprimento de onda. Então, olhando para esse sisteminha aqui, ó, onde temos a vibração em todos os planos possíveis, nós teríamos um único comprimento de onda, então uma única vibração. Lógico que eu coloquei aqui ó, de A a A1, mas poderia ser de B a B1, de C a C1 e assim por diante, tá bom? Então, o grande lance é que nós precisamos de um único comprimento de onda. Esse um único comprimento de onda é o que vai permitir a gente identificar os isômeros ópticos, também chamados de enantiomorfos, tá? E qual é a necessidade? Se lá na isomeria geométrica nós precisávamos de dois carbonos ligados por uma dupla ligação, com dois ligantes cada um diferentes entre si, para a cadeia aberta, para a cadeia fechada, uma cadeia fechada com dois carbonos com dois ligantes diferentes entre si, aqui na isomeria óptica, para termos os enantiomorfos ou os enantiômeros, nós precisamos de um carbono quiral. E a palavra quiral significa, no francês, mão. Então, se você olhar para as suas duas mãos, a sua mão esquerda e sua mão direita, elas devem ser imagens idênticas. Isto é, imagens especulares. É como se fossem imagens espelhadas. Você não pode pegar a sua mão direita e transplantar para o braço esquerdo, porque vai ficar ao contrário do que deveria ser. Certo? Então, essa é a mesma ideia para o carbono quiral. O que é um carbono quiral? Um carbono que só faz ligações simples. Então, ele faz 4 ligações, ele tem uma hibridização sp3 e que apresenta 4 ligantes diferentes entre si. Esse vai ser o nosso carbono mão ou carbono quiral. Então, dá uma olhada. Ó. Hibridização desse camarada. sp3. Ah, Ivan, não lembro. Busca lá nas aulinhas do começo da química orgânica que eu discuti um pouquinho sobre hibridização. Tenho 4 ligantes diferentes entre si. Eu preencho os pré-requisitos para que esse carbono seja um carbono quiral, que ele seja um carbono mão para nós. Como é que eu obtenho o isômero dele? Basta colocar um espelho na frente dele e espelhar uma imagem. Ivan, mas é idêntico. É o mesmo composto. Será que são os mesmos compostos? Será que eles são idênticos? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu estou pegando aqui, ó, o isômero 2, tudo bem? Então eu vou chamar esse daqui ó, de 1, esse de 2. Ó, o que eu estou pegando aqui nesse momento é o isômero 2, perfeito? E aqui é o isômero 1. Se você tem dúvida, congela o vídeo e veja certinho, ó, repara, ó, B, B, C, C, D, D, A, A. Perfeito? Então esse é o isômero 1. Isômero 2, ó, A na mesma posição, B na mesma posição, C na mesma posição e D na mesma posição. Perfeito? Então, agora que nós temos o isômero 1 e 2 juntos, vamos tentar colocar um em cima do outro. Se tudo ficar bonitinho, se o A ficar em cima do A, o B em cima do B, o C em cima do C e o D em cima do D, eles são o mesmo composto, eles não são isômeros, é o mesmo composto. Agora, se algum desses ligantes ficar em cima de outro ligante, nós temos isômeros. Então, repara que quando você coloca um em cima do outro, o que está acontecendo aqui é que nós temos o D e o B se sobrepondo. Então, eles não são o mesmo composto. Ah, Ivan, mas olha só, se a gente der uma giradinha no espaço, talvez dê certo. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o isômero 2 e vou girar ele no espaço. É como se você estivesse colocando sua mão ali no A e dando uma giradinha nele no espaço. Com isso, ó, o D vai para o lugar do B, o B vai para o lugar do C e o C vai para o lugar do D. Então, feito? Girou. Tenta sobrepor. Não sobrepôs.
Você resolve um problema, mas você continua tendo sempre dois problemas. Sempre duas sobreposições não dão certo, enquanto duas dão certo. Isso mostra que são dois compostos diferentes, por mais que você tente colocar um em cima do outro. Certo? Então, vamos pensar um pouquinho sobre esses isômeros. Lembra que eu disse para vocês sobre a luz polarizada? O que acontece com esses isômeros? Esses isômeros ópticos, eles têm a propriedade de desviar a luz polarizada. Isso é, a luz está entrando num plano e ela sai em outro. Então, lembra lá em alguns slides atrás, daqueles planos A1, B, B1, C, C1 e assim por diante? Imagina que a gente esteja colocando nessa nossa máquina, chamada polarímetro, um composto, uma amostra que nós acreditamos ter um composto do tipo isômero óptico. O que vai acontecer? A luz polarizada, por exemplo, ela está com uma polaridade A1. Quando ela passar pelo isômero óptico, ela sai numa outra polaridade, por exemplo, C1. Então ela desvia a luz polarizada. E esse desvio é que determinará que tipo de isômero que é. Então o desvio é o que a gente chama de alfa. Tá? Se o desvio, então imagina aqui, ó, temos lá A1. Se o desvio for para a direita, sentido horário, ele será positivo alfa. Se ele for para a esquerda, ele será negativo alfa. Tudo bem? Então, se ele for para a direita, destro, destrógiro, giro para a direita. E se ele for para a esquerda, ó, levógiro, giro para a esquerda. Tá bom? E mas são sempre dois isômeros, são sempre dois. E se eu tiver um mais alfa e um menos alfa? Então eu tenho um composto mais alfa, um composto menos alfa. Isso daqui vai desviar? Não, vai dar zero. Então, se dá zero, nós estamos falando que é uma mistura de 50% de estrógeno, 50% levógeno, e essa mistura chama-se mistura racêmica. Uma mistura racêmica é uma mistura que não gera desvio da luz polarizada. Certo? Então não tem isômero óptico? Tem, mas tem uma mistura de 50% de cada. E aí eu tenho que fazer outros processos para identificar esses isômeros. Tá bom? Então daqui, ó, você tem que levar duas coisas importantes. Desvio para a direita, destrógeno, positivo. Desvio para a esquerda, levógeno, negativo. 50% de destrógeno, 50% de levógeno, mistura racêmica. Isso é, opticamente inativa. Tá bom? Então vamos pegar aqui essa situação. Olha, repara o seguinte. Eu tenho dois carbonos que preenchem meus requisitos. Ó. Esse carbono. São ambos sp3. Então vamos pensar, ó, sp3, sp3. Agora vamos para o segundo pré-requisito. Tem que ter 4 ligantes diferentes. Um ligante, é igual e é diferente. E mas você considerou tudo isso? Sim, considerei tudo isso. Então este carbono aqui, ele é um carbono quiral? Não, não é um carbono quiral. Não é. Então agora vamos para o segundo carbono, que é esse carbono aqui. Ó, um ligante A, um ligante B, um ligante C, e tudo isso daqui é um ligante D. 4 ligantes diferentes entre si e um carbono sp3. Preenche meus pré-requisitos? Preenche. Quando você encontra um carbono quiral, você vai colocar um asterisco no carbono. Esse asterisco está indicando que o carbono é quiral. Então, o que pode existir aqui, olha, pessoal, neste carbono? Pode existir um destrógeno, pode existir um levógeno. Então,
Quantos isômeros são possíveis para este composto que tem somente um carbono quiral? 2 isômeros. Então, como é que eu vou calcular? 2 elevado a n. N é o quê? N igual a carbonos quirais. Então, quantos carbonos quirais você encontrou no composto? 1. 2 elevado a 1. Isso dá 2 isômeros. Agora, quantas misturas racêmicas? O que é mistura racêmica, pessoal? Uma mistura formada de 50% de destrógeno com 50% de levógeno. Quantas misturas racêmicas? Olha, 2 elevado a n menos 1. Isso é 2 elevado a 1 menos 1. 2 elevado a 1 menos 1 dá 2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1 para esse caso. Aí, por que deu 1? Pessoal, quantos isômeros eu tenho? 2. Uma mistura de 2 dá uma mistura racêmica, uma única mistura. Então, um tipo de mistura opticamente inativa. Tá certo? Então lembra, para cada carbono quiral, 2 isômeros possíveis. A mistura de 2 isômeros idênticos com desvios antagônicos, isso é, mais alfa menos alfa, dá a mistura racêmica. Vamos lá. Agora, e quando eu tenho a isomeria ótica com 2 carbonos quirais diferentes? Então repara nesse cara aqui, ó. Eu tenho um ligante A, B, C, e tudo isso é o meu ligante D. Quiral. Agora vamos para esse carbono aqui, ó. Ligante A, B, C, e tudo isso é o meu ligante D. Então também, ó, quiral. Eles são idênticos entre si? Não são idênticos. Então, para este primeiro carbono aqui, ó, existe a possibilidade de um levógeno e um destrógeno. E para esse daqui também existe a possibilidade de um levógeno e um destrógeno. Mas eles têm o mesmo ângulo? Não têm o mesmo ângulo. Por que não têm o mesmo ângulo? Porque eles são carbonos diferentes entre si. Ivan, peraí, você está me dizendo que se ao invés de ser OH aqui fosse cloro, eles seriam iguais? Sim, nós já vamos ver isso daí. Então, ó, eu vou chamar esse daqui ó, de 1, 1, 2, 2. Vamos ver quantas possibilidades? Ó, L1, D1, L2, D2. Então, vamos montar uma tabelinha aqui para ver quantas possibilidades nós temos de isômeros. Ó, nós podemos ter um composto L1, L2, um composto D1, L2, podemos ter um composto L1, D2, e podemos ter um composto D1, D2. Aqui, ó, D1, L2. Tá? Agora vamos olhar essas possibilidades. Olha, L1, L2, D1, D2 pode gerar uma mistura racêmica. Por quê? Porque aqui ó, é menos alfa, menos gama, por exemplo. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, menos alfa mais alfa, menos gama mais gama. Tá bom? Então, aqui ó, menos alfa, menos gama. Aqui é mais gama, mais alfa. Então eles são antagônicos, esses dois. Então eles podem gerar uma mistura racêmica. Aqui nós temos menos alfa mais gama. Aqui nós temos mais alfa menos gama. Então, novamente aqui, ó, antagônicos. Então, outra mistura racêmica. Então, vamos de novo. Quantos carbonos quirais? 2. Quantos isômeros possíveis? 2 elevado a n. 2 elevado a 2, porque são 2 carbonos quirais. 4 isômeros ópticos. Olha eles aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Quantas misturas racêmicas? 2 elevado a n menos 1. 2 elevado a 2 são 2 carbonos quirais. Menos 1. 2 elevado a 1, o que dá 2. Olha elas aqui, ó. 1 e 2. Certo?
Então, essas são as possibilidades para esse composto. Agora, e quando nós temos dois carbonos quirais, mas eles são iguais? Agora vamos pensar um pouquinho, porque isso pode ser pegadinha de vestibular. Se você reparar, olha lá, OH, H e grupo carboxila, eles são iguais. Então temos aqui ó, um carbono quiral, um carbono quiral. Só que você concorda comigo que esse daqui, ó, ele pode ser mais alfa, menos alfa. Só que como esse daqui também é idêntico, ele pode ser mais alfa e menos alfa. Opa, errei aqui. Beleza. Menos alfa. Aí, mas o que é o mais alfa? Mais alfa do estrógeno, menos alfa levógeno. Tá? Então, vamos pensar um pouquinho como é que fica esta situação. Olha, vamos chamar de 1 e de 2, né? Novamente, então, 1 e aqui deste lado o 2. Então vamos lá, ó. D1, L1, D2, L2. Vamos montar a tabelinha para a gente verificar como é que ficam essas possibilidades. Ó. D1 mais alfa. D2 mais alfa. Desvia a luz. L1 menos alfa. D2 mais alfa. Meu, menos alfa mais alfa, isso daqui é zero. Ah, então uma mistura racêmica? Não, não é uma mistura racêmica. Repara que aqui é um carbono 1, aqui é o carbono 2. Aqui eu não estou falando que são compostos diferentes, eu estou falando que o carbono de um único composto desvia para ângulos idênticos, porém antagônicos. Então calma lá que isso tem um nome específico. D1 mais alfa. L2 menos alfa. Então isso daqui dá zero. L1 menos alfa. L2, opa, menos alfa. Então, peraí, quantos isômeros ópticos nós temos? Nós temos o destrógeno, o levógeno. Só isso. E esses dois aqui, Ivan? E esses dois que são antagônicos e dão zero? Isso daqui é o que a gente chama de composto meso. É uma compensação interna. Então, como esses átomos apresentam, esses átomos quirais, eles são idênticos, quando eles desviam a luz polarizada para ângulos idênticos, porém antagônicos, eles sofrem uma anulação da isomeria óptica. Isso é o que a gente chama de composto meso. Então, repara, apesar de serem dois carbonos quirais, nós só temos o destrógeno e o levógeno. Temos dois compostos meso, que não desviam a luz polarizada, e temos também uma mistura racêmica, que seria 50% do composto destrógeno com 50% do composto levógeno. Certo? Então, vamos lá. Agora, e quando eu tenho uma cadeia fechada? Ivan, não acredito. Vamos falar de isomeria óptica para cadeia fechada? Sim. Repara que aqui os quirais são diferentes. Olha só, lembra que aqui, olha, eu vou ter ligante 1, ligante 2, ligante 3, ligante 4. São diferentes. Agora, aqui é quiral, então vou colocar um asterisco. Agora, vou avaliar o outro, ó. Ligante 1, 2, 3 e 4. Também 4 ligantes diferentes. Então, temos 2 carbonos quirais possíveis. Então, este carbono aqui, ó, ele pode ser mais alfa e menos alfa. E esse daqui, ó, como eles são diferentes, ele pode ser mais gama e menos gama. Certo? Então, o que nós teremos? Nós teremos o cis-destrógeno, o cis-levógeno, o trans-destrógeno e o trans-levógeno. Quantos isômeros ópticos possíveis? 4, pessoal. 4. Continua seguindo a regrinha do 2 elevado a N. São 2 carbonos. Acabou. Quantas misturas racêmicas possíveis? Olha, 2 elevado a N menos 1.
Basta você pegar o cis-destrógeno, o cis-levógeno, o transdestrógeno, o translevógeno. Tá bom? Então aí passa a ser o nosso probleminha, né? Duas misturas racêmicas possíveis. Agora, isso é quando os carbonos são diferentes entre si. E quando os carbonos são iguais entre si? Então, repara, ó, ligante 1, 2, 3, 4. Esse carbono é quiral. Ligante 1, 2, 3, 4. Também é quiral. Porém, não basta serem só quirais. Eles são idênticos. Então, aqui eu tenho mais alfa menos alfa. Aqui eu tenho mais alfa menos alfa. Aí vai dar composto meso? Então, meus caros, aqui é o trans, ó. Transdestrógeno, translevógeno. Porém, no cis, isso daqui, ó, é meso. Isso daqui não desvia a luz polarizada. Aqui sim. Então, cuidado quando você tem uma cadeia fechada com carbonos quirais idênticos. Você vai ter uma combinação que é a combinação cis, não sendo oticamente ativa. Somente são ativos, vamos anotar, só são opticamente ativos os isômeros ópticos trans. Cuidado que isso é pegadinha, pegadinha poderosa, pegadinha nervosa para vestibular, tá bom? E por último, mas não menos importante, nós temos aqui os compostos alênicos, pessoal. O composto alênico é um composto que apresenta duas duplas ligações condensadas. Isso é, dupla, dupla, logo na sequência. E o que acaba acontecendo? Isso daqui desvia a luz polarizada. Se você pegar, vamos fazer um olhinho melhor, né? Se você pegar e olhar a luz polarizada por aqui, o que você vai acabar vendo? Imagina que você está olhando para esse carbono, ó, e você veria isso daqui, ó. Você veria o carbono, então, lá para trás está esse carbono e esse carbono. Você não está vendo eles. Eles, como eles são lineares, eles estão perfeitamente alinhados com esse primeiro carbono. Tudo bem? Então, repara o que acaba ocorrendo, ó. A luz entende que eu tenho um carbono, ela entende, ela não tem de verdade. Ela entende que este carbono seja sp3 com 4 ligantes diferentes. E o que vai acabar ocorrendo? Ele vai rotacionar. Ele vai rotacionar para qualquer lado aí, ele pode desviar a luz polarizada. Então, novamente, o que eu vou acabar tendo aqui? O destrógeno e o levógeno. E a mistura deles, uma mistura racêmica. Tá bom? Então, muito cuidado nestes casos. Não é comum de aparecer, mas vai que no seu ano, que já está sendo bem estranho, aparece, né? Então, fica ligado, compostos alênicos que apresentem nas suas extremidades ligantes diferentes, 4 têm que ser diferentes entre si, eles sofrem isomeria óptica. Vamos resolver uns exercícios agora, pessoal. Federal de Goiânia, Goiás. O arranjo dos ligantes ao redor do átomo de carbono é tetraédrico. Quem disse isso foi Van Toff, lá em 1874. Dos carbonos numerados na molécula representada, qual deles corresponde a um carbono assimétrico? O que é um carbono assimétrico? É sinônimo de quiral. Um carbono quiral. O que é um carbono quiral? Um carbono com 4 ligantes diferentes. Tudo bem? Então vamos olhar aqui, ó. O3 flúoros. Isso daqui não é assimétrico. 2 hidrogênios. Isso não é assimétrico. Opa, carbono 3. Vamos dar uma olhada, ó. CH3, H, tudo isso e tudo isso daqui, ó. 4 ligantes diferentes. Então, peraí.
O carbono 3 é um carbono assimétrico, é um carbono quiral. Vamos colocar o asterisco. Este carbono aqui, ó, este carbono aqui tem 2 hidrogênios. Um aqui, um aqui. Como eles são ligantes idênticos, não pode ser um carbono quiral. Carbono quiral tem que ter 4 ligantes diferentes. Então, qual carbono é quiral? Letra C. UFO. Os feromônios são comumente chamados de compostos de atração sexual, embora eles também contenham funções de sinalização mais complexas. A estrutura de um feromônio da abelha rainha é... Ele apresenta ali a estrutura. Escreva as fórmulas estruturais dos 2 isômeros geométricos do feromônio, nomeando-os. Então, vamos lá. Só que eu vou colocar isso daqui por sticks, tudo bem? Então, ó, estou nesse carbono aqui, ó, desse para esse. Feito, ó, 1, 2. No carbono 2, tem uma ligação dupla O. Agora, desceu. Cheguei no primeiro, só que isso vai se repetir 5 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, vamos lá, até agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Cheguei nesse carbono aqui. Só que quando eu chego nele, tem uma dupla ligação. Dupla ligação. Vamos dar uma melhorada nessas duplas que estão ficando bem feias. Dupla ligação. Então, mesmo ali com o nosso lido dupla O, o feio para dedão. Agora, cheguei neste carbono, ó, ele está aqui. Desce. Opa, volta lá, meu querido. Não faz isso não. Desce. Agora, ó, dupla O, OH, é um ácido carboxílico. Então, repara neste detalhe importante que eu desenhei aqui, pessoal. Temos uma dupla ligação. Então, vamos olhar aqui. Ó. Temos uma dupla ligação. Aí temos H para cima, COOH para baixo, H para cima e todo o resto da molécula aqui, ó. O que nós estamos olhando, né? Quando olhamos para essa molécula, o que nós estamos vendo? Olha, o ligante A, o ligante A2 estão no mesmo plano. Então, estamos falando de um composto do tipo cis. Tá certo? Tá, mas ele pediu, além disso, além de desenharmos a estrutura geométrica, darmos um nome. Então, a primeira coisa, eu vou desenhar o próximo isômero, para depois dar o nome. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o OH, o COOH, e vou inverter com o H. Então, como é que fica aqui o outro isômero? Oxi. Vou confirmar aqui. Vamos lá. Dupla O. 1, 2, 3, 4, 5. Subiu. Dupla. Vou apagar isso daqui, que isso daqui vai aparecer uma dupla. Subiu. Dupla O. OH. Tudo bem? Então, agora inverteu. Então, agora esse cara aqui é o nosso isômero trans. Vamos dar uma apagada aqui geral para melhorar nossa organização. Agora vamos dar o nome. Bem, primeira coisa, o carbono mais importante é o carbono da função ácido carboxílico. E necessariamente ele vai começar com o nome ácido. Tá? Só que repara que lá no final ele também tem uma cetona. Então, vamos contar quantos carbonos nós temos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o composto, de qualquer maneira, deve ser o ácido deca. Aí, ó, no carbono, que é o carbono 1, carbono 2, 2 em oito. Isso fosse só o ácido. Agora, carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 9 tem ona. Então, vamos lá, vamos melhorar esse nome. Ácido
Vamos dar uma melhorada agora nisso daqui. Ácido, deca, dois em 9 nona, 1 oi. Agora vamos dar o nome dos isômeros. Agora entrou o isômero cis e o isômero trans na jogada. Então, vamos lá. Ficou ácido, cis, hífen, deca, hífen, 2 em, hífen, 9 nona, hífen. Nem precisaria colocar 1. Oi. Esse é o nome desse composto aqui de cima. Agora vamos para o de baixo. O de baixo chama ácido, trans, deca, 2 em, 9 ona, 1 oi. Esse é o nome do composto. E esses são os dois isômeros. O isômero cis, também chamado de Zussman, e o isômero trans, também chamado de Eytagen. Triângulo mineiro, pessoal. Analise as fórmulas estruturais dos compostos 1 a 4. O arranjo dos átomos ao redor das duplas ligações carbono-carbono apresentam nas moléculas das substâncias 1 a 4, caracteriza isômeros. E agora? Vamos lá. Ó, dupla, dupla, dupla. Repara, ó, ligante para cima, ligante para cima. Ligante para cima, ligante para cima. Ligante para cima, ligante para cima. Tá todo mundo para cima. O que nós temos aqui? Um composto cis. Dupla, 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 dupla. Ligante para cima, ligante para cima, ligante para cima, ligante para cima, ligante para cima. Novamente temos um composto cis. Dupla, 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 dupla. Para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Todo mundo do mesmo lado. Então, cis. E vamos para cima é cis, para baixo é cis. Importante, pessoal, é que você não tem um ligante para cima, para baixo. Se tá todo mundo para cima ou todo mundo para baixo, é cis. Se tem um para cima e um para baixo, é trans. Esse é o lance. Ó, dupla, 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 dupla. Acima, 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 acima e para cima. Cis também. Então, o que nós temos aqui? Compostos isoméricos do tipo cis. Unesp. Apresenta isomeria geométrica. E aí ele te dá o nome dos compostos. Ah, Ivan, como é que eu faço? Você vai ter que montar a molécula de cada um desses compostos, pessoal. Não tem saída. Então vamos lá, ó. Letra A. O penteno, né? O 2-penteno. Então são 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 2, existe uma dupla ligação. No carbono 2. Então, no carbono 2. E o resto é hidrogênio. Termina com O hidrogênio. Então aqui é CH3. Aqui já tem 3 ligações aqui, H. 3 ligações H. H2. H3. Então agora vamos dar uma olhada nisso daqui. Vamos colocar em evidência a dupla ligação carbono-carbono. Dupla ligação carbono-carbono. H para cima. Ah, Ivan, mas eu queria colocar o CH3 para cima. Não tem problema, coloca qualquer um dos dois para cima, pessoal. CH3 e H. Opa, aqui tem isomeria geométrica? Tem. Tem isomeria geométrica na letra A. Na letra B, vamos dar uma olhada na letra B. 4 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4.
No carbono 1 temos uma dupla. No carbono 2 também temos uma dupla. E o resto é hidrogênio. Aqui é H, CH, CH, aqui é CH3. Ah, vamos ter isomeria geométrica? Não, ó, são iguais, não dá para ter isomeria geométrica. Então a letra B não pode ser. Letra C, propeno. 1, 2, 3. No carbono 1 tem uma dupla. Então aqui tem H e H, aqui tem H e aqui CH3. Novamente, ó, apesar de ter a dupla ligação, dois ligantes idênticos, não rola. Tetrabromoetileno. Vamos lá na D. Etileno, tetrabromo, Br para cá, Br para lá, Br polar, polar também. 4 ligantes idênticos. Tem que ser 4 ligantes diferentes. 2 de metilbenzeno. Ixi, vou precisar apagar alguma coisa aqui. Sei lá. Vamos aqui no cantinho. Letra E. Dimetilbenzeno. Ó. Benzeno. 2. H3. H3. Opa. Volta lá. Foge não, querido. Galera, não é porque tem esse anel aromático que vai ser dupla, né? O anel aromático é planar. Planar. Então não tem como ter isomeria geométrica no anel aromático. Então, letra D. Aliás, letra E está errada, letra certa é A de Einstein. Ele chamava Albert. O FTM, a talidomida, grande clássico da isomeria óptica, pessoal. Fármaco amplamente utilizado como sedativo no período de 57 e 61, causou inúmeros problemas de má formação de fetos. O número de átomos de carbonos assimétricos, carbonos assimétricos, isso é irais, existentes na estrutura da talidomida. Vamos lá, galera, ó. Vou começar aqui por cima, H e H. Dois ligantes idênticos, não pode ser assimétrico. H e H, não pode ser. Aqui, H, peraí, ó. Aqui, ó. Hidrogênio, tudo isso desse lado, tudo isso desse, tudo isso desse. Opa, aqui é assimétrico. Vamos apagar geral para a gente não se perder, porque a molécula é pequenininha. Então, aqui, ó, temos um carbono quiral. Aqui não é carbono, aqui é carbono, mas já não é sp3. Isso daqui é sp2. sp2 não pode ser. sp2 também não pode ser. Dentro do anel aromático só tem sp2. Então, o único carbono que preenche o pré-requisito é este. Quantos átomos de carbonos existem? Sabe qual era o problema da talidomida, meus caros? O problema da talidomida, que foi dado para a maior parte das mulheres grávidas deste período, é que ninguém sabia desse lance da isomeria óptica. Então, ninguém sabia que existiam dois compostos da talidomida. Um composto estrógeno e um composto levógeno. Acontece que um dos isômeros era sedativo e o outro causava má formação nos fetos. Então, diversas crianças nasceram com problemas nas extremidades. Isso é, olhos, mãos, pés e genitais. Tá? Isso ficou conhecido como a geração da talidomida, pessoal. É extremamente delicado, tá? Isso tudo causado por dois isômeros, um levógeno e um destrógeno. Juiz de fora, pessoal. Os terpenos são compostos orgânicos naturais usados na indústria de perfumes, essências, inseticidas e condimentos. O alfa-terpineol pertence à classe dos terpenos e pode ser isolado do óleo essencial da lavanda. Com base na estrutura desse composto, representada a seguir, respondam: quantos enantiômeros, isso é, quantos isômeros ópticos, possui o alfa-terpineol? Qual a propriedade física que permite a diferenciação entre isômeros ópticos? Então, vamos lá, senhoras e senhores.
Primeira coisa, vamos olhar para este carboninho aqui, ó. CH3, CH3, OH, tudo isso. Isso daqui é quiral? Não é quiral. Não é quiral. Vamos apagar. Então, este carbono não é o carbono quiral, hein? Vamos para este carbono aqui, ó. Tudo isso é um ligante. Aqui temos um CH2, CH2. Aqui temos um CH2, aliás, só CH. Então, aqui, ó, ligantes diferentes. E como ainda tem um hidrogênio, este carbono é um carbono quiral. Então, quantos carbonos quirais nós temos aqui, nesta molécula? Um carbono quiral. Tá, então, peraí, quantos isômeros ópticos? Ó, 2 elevado a N. N que nós encontramos vale 1. Então, é 2 elevado a primeira, 2. Então, isso quer dizer que existe um destrógeno e um levógeno. E se existe um destrógeno e um levógeno, existe também uma mistura racêmica. Seria calculada pela fórmula que está escrita agora. Então, isso daqui, uma mistura racêmica. Você tá pegadinha, yeah, yeah! E essas daqui foram as referências bibliográficas da aula de hoje. Pessoal, espero que vocês estudem bastante, façam bastante exercícios e é isso aí. Um grande abraço, até a próxima aula.